Boa tarde e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos olhar para o impacto económico do confinamento e os estímulos que os governos e os bancos centrais poderão introduzir para atenuar o dano. Vamos olhar novamente para as notícias sobre a vacina para a Covid-19 e fazer uma análise final à época de resultados. Na segunda parte iremos em direto para Londres para falar sobre o Brexit. O nosso primeiro convidado, entretanto, é o Gonçalo Lima, Equity Sales Trader no Millennium Investment Banking. Gonçalo, bem-vindo de volta ao Mercados em Ação. Olá, Chico, muito bom dia. Obrigado. Bom dia. Vamos começar pela economia e o impacto desta nova vaga de restrições para conter a nova vaga da pandemia. Na semana passada vimos nos Estados Unidos uma subida inesperada nos pedidos de subsídio de desemprego e na zona euro ontem vimos o índice PMI Composite de novembro a cair para 45,1 pontos, o que sinaliza que já está em terreno de recessão. Duas perguntas, Gonçalo. Vamos ter de nos habituar a ver este tipo de números? E segundo, como é que o mercado está a olhar para estes dados? Já estão incorporados nos preços ou vamos ver algumas quedas devido a isto? Chico, eu diria que em algumas regiões vamos ter que nos habituar a esse tipo de números, em outras talvez não. E porquê é que eu digo isso? Porque eu acho que nós, em termos de economias desenvolvidas, temos basicamente duas velocidades muito distintas entre Estados Unidos e Europa. E é curioso também teres ido buscar um indicador americano e um indicador na Europa, sendo que nos Estados Unidos, claramente, o emprego é ainda aquele indicador que preocupa, porque ainda ontem saíram indicadores também avançados de serviços e indústria que mostram uma aceleração das respectivas atividades já relativas ao mês de novembro. E no mês de novembro estamos a falar de um mês onde houve um aumento significativo também das medidas restritivas em vários estados americanos por via do aumento do número de casos de Covid. No entanto, na Europa a situação é um bocadinho diferente, temos efetivamente o mesmo aumento preocupante do número de casos de Covid-19, porém temos aí sim os indicadores macro a contraírem e a desacelerarem face àquilo que tinha sido a recuperação evidente do terceiro trimestre, depois daquele primeiro afundanço do segundo trimestre de 2020, resultante no fundo, dos lockdowns gerais. Portanto, eu diria que nos Estados Unidos, a economia mais resiliente a aguentar melhor estas medidas restritivas, na Europa, basicamente, os indicadores sofrerem um pouco mais e a economia a sofrer um pouco mais. É isso que nos mostram os últimos números e já números desta semana referentes ao mês de novembro. E nem por isso, agora deixa-me só acrescentar, que nem por isso esta maior resiliência da economia americana representa um custo social muito maior. Porque também o que nós temos visto é que o número de casos por milhão de habitantes e o número de mortes, de óbitos por milhão de habitantes associados a Covid nos Estados Unidos, quando comparado com a Europa, os números não comparam assim tão mal. Não obstante, no fundo, a desastrosa gestão, e parece-me que é consensual, que foi desastrosa a gestão da administração Trump na situação Covid. Gonçalo, e agora, nesta altura, final do ano, o comércio está em relevo, em destaque, nomeadamente a Black Friday e a Cyber Monday, como todos os anos. Esta época de vendas de online será diferente, certamente, mas para melhor, para pior. Será que este impulso e esta disrupção das pessoas estarem mais em casa e fazerem mais compras online poderá compensar o retalho de algumas das perdas substanciais que têm tido? Eu diria que pode ajudar. Primeiro, as pessoas não têm outros canais de consumo, não é? Aqui há alguma ausência de outros canais de consumo, podia ser viagens, compras de imobiliário, de autos, e no fundo aí há maiores restrições, ou há menos incentivos, e as pessoas acabam no fundo por ter um maior incentivo a fazer aquelas pequenas compras, principalmente se for online. Eu diria que nós temos aqui dois tipos de dinâmica no que toca ao retalho. O retalho tradicional de lojas físicas que tem sofrido muito, mas que tem tido, principalmente nos Estados Unidos, alguma capacidade de se virar, de fazer o shift para o online. Basta ver resultados trimestrais de empresas como a Target, como a Gap, até como a L Brands e a Macy's, no resultado já do terceiro trimestre nos Estados Unidos, que mostram uma recuperação das vendas e essas empresas mostraram outlooks
algumas delas mostraram outlooks já mais otimistas, mas agora eu diria que as grandes vencedoras, obviamente, são as empresas de e-commerce, que aí o desafio não é tão grande, têm a estrutura montada para o online, e eu diria que são as grandes vencedoras, vão ser as grandes vencedoras do Cyber Monday e do Black Friday. Basta ver o que aconteceu no Singles Day da Alibaba há 2 semanas atrás, não é? Em que eles mais que duplicaram as vendas recordes, o anterior recorde, não é? Esmagaram completamente o anterior recorde nas vendas deste ano. Portanto, eu diria que e-commerce vai se portar bastante bem. As vendas a retalho, segundo até indicações de instituições norte-americanas associadas ao setor, já esta semana espera-se um crescimento homólogo. Agora, eu diria que o desafio para os retalhistas por lojas físicas continua a ser grande, embora estejam a conseguir adaptar-se de alguma forma, principalmente nos Estados Unidos. Gonçalo, voltando à primeira pergunta, com a recuperação a inverter ou, no mínimo, a estagnar, nos Estados Unidos ainda não há um acordo entre democratas e republicanos sobre um novo pacote de estímulos orçamentais, enquanto na Europa, a Hungria e a Polónia vetaram na semana passada o orçamento da União Europeia, cuja aprovação também depende da grande bazuca para a recuperação do bloco. Qual é a importância destes apoios e como é que podemos ver estes 2 processos a serem desbloqueados em breve? Chico, eu diria que em linha com o que nós falámos há pouco, a importância será maior na Europa do que nos Estados Unidos. Eu diria que a importância é grande nos 2 lados do Atlântico, obviamente. Estamos a falar de pacotes de estímulo muito relevantes, com muito peso para a economia, se forem aprovados e se forem implementados, numa altura em que temos as economias e alguns setores realmente a contraírem a atividade de uma forma, enfim, não vista nos colapsos mesmo, sim. Exatamente. Agora, eu diria que também é importante perceber que na Europa estamos a falar ainda de um primeiro pacote de estímulos orçamental. Estamos a discutir isto desde abril. Eu lembro-me de nós conversámos em abril, ainda não tínhamos o formato do Fundo de Recuperação, mas falámos quão importante era a Europa avançar rapidamente para um plano de estímulos potente e que ajudasse a economia real, as empresas e as famílias. E estamos em novembro, no final de novembro, e ainda estamos aqui a discutir questões que hão de levar a uma aprovação por parte dos diferentes líderes europeus deste fundo de recuperação que é vital para a economia europeia. Esperava-se, há uns meses atrás, que os fundos começassem a chegar às economias no início do ano 2021. Agora, basta olhar para os orçamentos dos vários países e perceber as rúbricas que lá estão relativas a estes fundos para perceber que vão chegar, provavelmente, a partir de meio do próximo ano e em montantes realmente ainda reduzidos face àquilo que é o montante global do Fundo de Recuperação. Portanto, eu diria que a Europa continua a uma velocidade muito lenta, continua com muitas questões de tecnicidade e, no fundo, todas estas características tecnocratas dos nossos líderes e também isto, no fundo, as diferenças culturais acentuadas e no caso da Polónia e na Hungria é por mais evidente. Do outro lado do Atlântico, continuamos também aqui a discutir um plano de estímulos, mas já não é o primeiro, já é o segundo ou o terceiro. Enfim, houve ali um intermédio que foi complementar do primeiro, portanto, se quisermos falar de forma oficial, já é o segundo pacote de estímulos governamental e numa fase em que a economia está muito mais resiliente. E, portanto, eu diria que... Gonçalo, a questão da política dos Estados Unidos parece também estar a resolver, não é? Com a notícia hoje de que Donald Trump deu indicações à equipa dele para começar transição, uma espécie de quase de concessão de derrota nas eleições. Isso poderá ajudar a desbloquear a situação também, não é? Eu diria que sim. Hoje temos novidades. O presidente Trump não a assumir a derrota, mas a permitir o início do processo de transição. E aí vamos ver, obviamente, vamos ter, eu diria, mais margem para os republicanos, principalmente do Senado, porque na Câmara dos Representantes eu diria que as coisas estão mais controladas por parte dos democratas, mas vamos ter os senadores republicanos, eu diria eu, com mais margem, maior disponibilidade para negociar um pacote de estímulos com os democratas. Acredito que essa situação será desbloqueada. Vamos ter agora a Lame Duck Session nos Estados Unidos, que é uma sessão de trabalhos no Congresso que intermedia aqui o momento da eleição e o momento da tomada de posse da nova administração liderada por Biden,
e há aqui alguma expectativa que no início de dezembro, que é quando esses trabalhos se vão desenrolar, possa ser desbloqueado então um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos, que se torna muito importante a partir do momento também em que muitos dos estímulos em vigor vão expirar no final de dezembro. Gonçalo, já voltaremos à conversa para mais assuntos daqui a uns momentos. Vamos agora para os gráficos e os números da semana. Marco. Vamos então ver o mapa da semana passada em Wall Street. Podemos ver as grandes tecnológicas no vermelho, enquanto as empresas do setor financeiro e produtoras de petróleo tiveram ganhos interessantes. Destaque, no entanto, para a Target, que o Gonçalo referiu, e a Tesla com uma valorização de quase 28% na semana em que se soube que iria passar ao S&P 500, iria estar inscrita no S&P 500. Este é o mapa do Forward PE, portanto, das avaliações a 12 meses das empresas, e podemos ver a maior parte no vermelho, nomeadamente as grandes tecnológicas. O que é perfeitamente normal, são empresas de mais de crescimento do valor. No entanto, aqui o setor do retalho um pouco mais caro do que é habitual, portanto o do retalho defensivo, como a Walmart e a Costco, que estão com rácios bastante mais elevados do que o que é normal. Em relação ao resto do mundo, na última semana, maioritariamente vermelho, os retalhistas online, como a Alibaba e a Shopify, com comportamentos muito interessantes, e no Brasil a Petrobras e a Vale também com valorizações bastante acentuadas, 5% e 9% respectivamente. Em relação aos grandes setores e aos grandes mercados, Wall Street esteve pior do que o resto dos mercados, seja desenvolvidos, seja em vias de desenvolvimento ou emergentes, como a Europa e os mercados emergentes, e a China também esteve assim, portanto não foi uma semana muito entusiasmante, tanto para um lado como para o outro. Houve realmente aqui uma rotação de capital das grandes empresas para as empresas de média e baixa capitalização. E por fim, este mapa é só para dar conta do aumento brutal que houve por parte das compras do Banco Central norte-americano de obrigações do Tesouro dos Estados Unidos. Só num ano, mais que duplicaram o que está no balanço, dos 2 trilhões, como se costuma dizer em nomenclatura norte-americana, para 4,4 trilhões, sendo neste momento aquele que mais tem obrigações de tesouro, basicamente dívida soberana do próprio país. Depois, nos gráficos, este é o S&P 500, que atingiu máximos históricos há 2 semanas, veremos se esta semana consegue atingir novos, e só para vos dar conta aqui, este é um gráfico, e este é um indicador que é o chamado Pitchfork. E o que é que isto basicamente criam 2 canais? Aqui neste mínimo, e se eu colocar aqui neste máximo e depois aqui neste mínimo, reparem que ele cria 2 canais, e são 2 canais que são importantes. Para já porque é a parte superior do canal superior também, tem servido como resistência a mais subidas. Mas enquanto o índice estiver neste canal superior, está com uma tendência bullish, portanto ascendente. Quando vem para o canal inferior, passa a estar com a perspectiva mais negativa. E podemos ver aqui no gráfico do euro-dólar de 1 hora da semana, nos últimos dias, reparem que enquanto esteve neste canal superior, esteve a subir, e este canal foi importante. Aqui ele quebra o canal para baixo, tenta reganhá-lo, não consegue, tenta reganhá-lo 2 vezes aqui, não consegue, e ontem então teve aqui uma queda substancial até aos 1,18 mais ou menos. Depois o gráfico da Euro-Libra inglesa, porque nos últimos 4 anos basicamente está a lateralizar, não tem aqui grandes oscilações, está entre os 0,82 e os 0,92, vamos ver se agora com a entrada em vigor do Brexit, basicamente, se irá estar aqui trazer alguma volatilidade acrescida. Por fim, o gráfico do Brent também num canal descendente, e reparem que este canal descendente foi muito importante, foi quebrado em baixa, aqui em abril, março, abril, entretanto reganhou e foi testá-lo aqui em novembro. Reparem, este teste que veio fazer aqui esta linha e está a subir. Isto coloca perspectivas um pouco mais positivas para o Brent do que tinha aqui há alguns meses. E é tudo, Chico. Obrigado, Marco. Sempre interessante os números e os gráficos que apresentas. Vamos agora para o número da semana, o meu número da semana, que é 19.087,75, é o valor mais alto em dólares da cotação da moeda digital Bitcoin este ano.
é o valor no ano que disparou quase 150%, atingindo máximos de perto do final de 2017. Isto numa altura em que o dólar americano está a desvalorizar, a moeda digital começa a ser vista cada vez mais como uma opção de reserva de valor e tem beneficiado também de algumas alterações estruturais, nomeadamente a entrada de investidores internacionais, como a Fidelity ou mesmo a PayPal, que já disponibiliza esta e outras criptomoedas aos clientes. Um número a seguir para ver se esta rally da Bitcoin continua ou se vai, como aconteceu há 2 anos, colapsar. Voltamos à conversa com o Gonçalo Lima, do Millennium Investment Banking. Gonçalo, estávamos a falar há pouco de soluções ou estímulos orçamentais estarem bloqueados em processos de negociação, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e os mercados olham em alternativa para as reuniões da Fed, da Reserva Federal, e do BCE em dezembro. O que é que estes 2 bancos centrais, que já fizeram muito para estabilizar os mercados, poderão apresentar? Com tanta expectativa, há uma possibilidade de desiludirem? Chico, voltamos a empurrar, a passar a batata quente, como se costuma dizer, para os bancos centrais. Na incapacidade do poder político desbloquear a situação, vão ser os bancos centrais a terem que assumir o papel principal novamente. Eu diria que a capacidade dos bancos centrais surpreenderem ou a incapacidade de impactarem na economia real é cada vez mais marginal. Porque, efetivamente, e o Marco mostrou aí o gráfico do balanço da Fed mostra bem isso, quer dizer, a Fed já está a fundo no estado da economia americana e naquilo que é o sistema de liquidez financeira nos Estados Unidos desde o início do ano. Portanto, eu diria que o que é que podem fazer adicional? Fala-se que podem aumentar o programa de compras, fala-se que podem alterar o mix de compras, enfim, ajustar as maturidades, aumentar as compras de maturidades mais longas, reduzir as de maturidades mais curtas, enfim, pequenos ajustes ou aumentos de volume, que eu recordo que a Fed está a comprar só de obrigações de tesouro americanas 80 bis por mês, depois está a comprar dívida corporate high yield e depois está a comprar dívida hipotecária também, e portanto eu diria que podem aumentar ainda estes volumes, podem, o impacto que isto vai ter na economia, na criação de trabalho, enfim, já é limitado. Já está nesta fase há bastante tempo a reduzir os custos de dívida das famílias e das empresas e, portanto, eu diria que é importante que o poder político assuma a responsabilidade de tomar medidas que efetivamente possam chegar à economia real de forma mais direta. No caso do Banco Central Europeu, eu diria que a situação é muito parecida, a margem que tem para impactar na economia é reduzida, no caso do Banco Central Europeu, com uma pressão adicional, que é o facto de ainda não ter havido um programa de estímulos governamental como já houve nos Estados Unidos, como nós há pouco referimos, e por outro lado também os indicadores macroeconómicos na Europa claramente mais frágeis e a mostrarem um abrandamento daquela recuperação que tivemos no terceiro trimestre e que obviamente traz mais pressão ao BCE e ao poder político. Eu diria que o BCE pode fazer aqui o que se fala, é aumentar o programa de compras de emergência pandémicos, cujo volume total associado a essas compras é de 1,35 tris e fala-se que pode aumentar para 1,85 tris. Mais 500 milhões, sim. Exatamente, mais 500 bis de euros. E eu recordo que desses 1,35 tris disponíveis, o Banco Central Europeu, enfim, já investiu cerca de metade e depois, no fundo, pode recalibrar o portfólio de ativos elegíveis, mas eu diria que, e acho que isto é a grande mensagem, a capacidade dos bancos centrais de impactarem e puxarem pela economia real vai sendo cada vez mais marginal. Eu não quero estar a tomar mais tempo ao programa, mas certamente que estas ações dos bancos centrais não serão uma vacina, serão mais uma aspirina, mas que algum dia vamos ter que realmente resolver o problema, não sabemos ainda como. Mas é de vacina que os investidores e as pessoas também estão bastante interessadas e entusiasmadas. Tivemos mais novidade esta semana com os trials da AstraZeneca e da Oxford. Como é que o mercado reagiu a esta notícia, sendo que o impacto pelos vistos foi bastante diluído, tal como aconteceu um bocado com a Moderna? As pessoas já não estão surpreendidas, já estão à espera?
Marco, eu acho que o grande impacto veio com a da Pfizer e, para mim, a grande novidade do mercado não é termos uma vacina, ou neste caso até temos mais que uma. Acho que todos os agentes económicos, os investidores, já assumiam que iríamos ter uma vacina, provavelmente várias vacinas, alguns durante o primeiro semestre do ano que vem. A grande novidade, eu acho que o que puxou pelo mercado e entusiasmou o mercado de forma verdadeira, foi a capacidade da Pfizer apresentar não só a eficiência, mas rapidamente passar a eficácia da vacina, mas rapidamente passar à fase de aprovação. Neste momento, nos Estados Unidos, espera-se que o regulador de saúde norte-americano dê um parecer até ao dia 10, se não estou em erro, de dezembro. Portanto, o plano de vacinação que está a ser agora trabalhado nos Estados Unidos, a expectativa é que entre em ação já a partir do meio de dezembro. Isto é algo que, se nós nos colocarmos há um mês atrás, não estava no plano dos investidores, e essa é a grande novidade. Não o facto de aparecer uma vacina, mas aparecer uma vacina claramente de forma muito mais rápida do que aquilo que nessa fase estava à espera. Daí que depois, se é da Moderna, se é da Oxford, da AstraZeneca, se a eficácia é 70% ou 90% de acordo com o tipo de administração da vacina, isso depois já são questões menos relevantes para os investidores. Mesmo a questão muito falada da logística é obviamente importante, mas aí estamos a falar de investimento, estamos a falar de dinheiro. E nesta fase, eu diria que ninguém vai olhar a custos para resolver um problema basicamente de dimensão global e que põe em causa a economia global. Portanto, eu diria que a grande novidade, o que entusiasmou, é termos já o plano de vacinação a entrar em curso nos Estados Unidos em dezembro, que em princípio é o que vai acontecer. Assim, o regulador aceite e aprove a vacina da Pfizer. Gonçalo, o último tema, sei que estiveste atento à época de resultados do terceiro trimestre, que praticamente já acabou. Já tivemos aqui várias conversas sobre esse assunto, mas tens o direito de fazer o verdito final. Como é que foi a época e o que é que diz sobre o quarto trimestre? Eu queria sublinhar só o tema da earning season, principalmente nos Estados Unidos. Nós voltamos a inclinar aqui o nosso tabuleiro mais para os Estados Unidos do que para a Europa, mas até do ponto de vista corporate as diferenças são enormes. Terminou agora, está a terminar a earning season do terceiro trimestre nos Estados Unidos, a época da apresentação de resultados, em que mais de 80% das empresas americanas surpreenderam pela positiva face àquilo que eram as estimativas do consenso em termos de IFRS, em termos de resultados. Eu diria que é um número esmagador, tendo em conta o contexto em que nos encontramos. Mostra uma capacidade das empresas americanas se basicamente adaptarem-se, reinventarem e se adaptarem a esta nova realidade. O surprise level das empresas médio, portanto, entre aquelas que surpreenderam pela positiva e as que surpreenderam pela negativa, foi cerca de 20%. Okay? A queda de earnings deste trimestre, do terceiro, que agora terminou, face ao homólogo, sim, porque embora os resultados tenham sido bons, tivemos uma queda face ao terceiro trimestre de 2019, natural, essa queda foi de cerca de 6%. No início da earnings season, os analistas apontavam com uma queda de 14%. Portanto, uma surpresa muito, muito significativa. E para terminar aqui em termos de perspectiva de ano, em março, abril, falava-se que as empresas americanas iam ter uma queda de earnings no ano de 2020 de cerca de 20%. Chegámos ali a ter algumas semanas em que era esperado uma queda de EPS year on year superior a 20%, e neste momento aponta-se para uma queda de 14%. Portanto, durante o ano, a economia americana, as empresas americanas reinventaram-se, conseguiram dar uma resposta brutal, e eu diria que isso também ajuda a sustentar os mercados nos níveis onde estão. Os índices americanos, principalmente, mas os europeus acabam por ir um bocadinho a reboque, porque tudo isto também traz boas expectativas para as empresas europeias. E deixa-me só para terminar, falar de expectativas. O consenso aponta para que 2021 seja um ano de crescimento de resultados muito significativo nos Estados Unidos, aponta-se para crescimento entre 20% a 25%, aponta ao consenso, mas aí, nesse caso, o facto de a Europa ter uma base mais modesta vai permitir, segundo alguns analistas, um crescimento de earnings na ordem dos 30% em 2021, o que também é muito bom sinal para as empresas europeias. Obviamente que a base é mais baixa,
base é mais baixa em termos de RPS, como é mais baixa em termos de crescimento económico, porque a contração esperada nos Estados Unidos é cerca de metade daquela que é esperada para a Europa este ano. De qualquer das formas, temos aqui finalmente um bom ponto de partida e um contexto favorável para que os índices europeus possam, em 2021, equilibrar um bocadinho em termos de performance aquilo que tem sido os índices americanos. Vamos ver se acontece. Vamos ver isso. Gonçalo, muito obrigado por mais uma participação no Mercado de Ação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Chico. Até à próxima. Vamos seguir agora para um breve intervalo, após o qual vamos falar sobre o Brexit. Fique connosco. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta segunda parte vamos focar no Brexit. Em Londres está Ricardo Evangelista, analista sénior da Active Trades. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Chico. Ricardo, depois de meses de impasse no processo e com a data limite no horizonte próximo, em que estado é que estão estas negociações? Será possível um novo adiamento do deadline? E o que é que está a dificultar este acordo global entre o Reino Unido e a União Europeia? Bom, a negociação tem de facto sido bastante prolongada e com muita indecisão. Este fim de semana estava a ler o Financial Times e li um artigo muito interessante, escrito por um veterano destas coisas, que falava sobre o famoso Uruguay Round, em que a União Europeia estava a negociar um grande acordo comercial e então o principal negociador, o líder da equipa de negociação britânica, dizia aos jornalistas: não se preocupem, ainda temos muito tempo, vai-se resolver. Isto aconteceu quando faltavam menos de 24 horas para o deadline de um processo que já se arrastava há 12 anos. Ou seja, isto é só para ilustrar que a União Europeia é famosa pela sua estratégia de negociação, que normalmente passa por deixar as coisas chegarem até a um ponto de quase ruptura, levar mesmo até ao limite e então alcançar um acordo. Por outro lado, no Reino Unido também existe um sentimento de alguma forma parecido, em que, como sabemos, o Brexit foi motivado sobretudo não por falta de satisfação relativamente à União Europeia e aos resultados que ser membro da União Europeia estava a dar ao Reino Unido, mas sim devido a motivos políticos e ideológicos, digamos assim, também, que então também geram alguma confusão do lado do Reino Unido e o processo negocial não tem de facto decorrido de uma forma muito clara. Levando em conta tudo isto, eu estou otimista e acredito que não vamos ter que esperar muito mais até que seja anunciado um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia para o pós-Brexit. Os principais pontos em que falta o compromisso são, como vocês sabem, as pescas, e o chamado leveled play field, ou seja, o Reino Unido não oferecer subsídios estatais que depois proporcionem condições competitivas desleais relativamente à concorrência da União Europeia. Relativamente às pescas, está mais que aceito que vai haver um acordo que vai passar por um período de transição em que a União Europeia vai manter o acesso das suas frotas pesqueiras às águas do Reino Unido, até porque o Reino Unido não tem frota pesqueira suficiente para explorar os seus próprios recursos neste momento. Então teremos o período de transição, a única discórdia neste momento é a duração do período de transição. Quanto ao level de play field, penso que também iremos chegar a um acordo, não haverá muita dificuldade e o que está a acontecer agora é sobretudo então o desenrolar do último ato deste drama, mas na devida altura chegará ao acordo. Ricardo, e o Reino Unido é um dos principais parceiros para as exportações nacionais, especialmente no setor dos serviços, como por exemplo o turismo. Quais é que seriam as consequências em caso de uma falta de acordo para as empresas portuguesas, até por exemplo no acesso ao mercado de capitais, que hoje em dia é muito fácil uma empresa, se quiser ir para Londres, ou cotar em Londres, ou ter acesso ao mercado de capitais, é quase como se fosse em Portugal. Uma disrupção seria bastante prejudicial, especialmente para a economia nacional, não? Sim, potencialmente pode ser. Relativamente ao mercado de capitais, os serviços financeiros, como vocês sabem, são o principal gerador de receita fiscal do Reino Unido, ou seja, é a indústria com mais importância.
Por isso penso que haverá, dentro desta perspectiva de acordo que eu falava, haverá um amplo espaço a cobrir os serviços financeiros e haverá um esforço muito grande da parte do Reino Unido para que se mantenha de alguma forma o acesso dos seus serviços financeiros à União Europeia. No entanto, se isso não acontecer, penso que não haverá uma disrupção tão grande como se poderia à partida pensar, porque todas estas empresas, incluindo a Active Trades, por exemplo, estão neste momento já com planos B no terreno, ou seja, criaram-se planos de contingência com o estabelecimento de sucursais ou novas entidades legais dentro da União Europeia para que o serviço aos clientes que neste momento estão na União Europeia se mantenha sem disrupções. A nível do acesso ao mercado de capitais, poderá vir a ser positivo para Frankfurt, por exemplo, ou para Paris, se existir então uma ruptura que não permita a continuação de uma relação semelhante à que temos tido. Para Portugal especificamente, eu também não estou a equacionar que venhamos a ter grandes soluços, porque não seria do interesse de Portugal não tentar estabelecer uma relação bilateral especial que permita, por exemplo, o acesso dos turistas sem grandes burocracias ou a continuação do acesso dos turistas sem grandes burocracias. Penso que seria mais outros países que iriam levantar, em que o turismo não pesa tanto, que iriam levantar essas restrições mais como uma declaração de intenção de dizer ok, vocês fizeram isto, nós agora vingamos assim. Mas em Portugal penso que isso não acontecerá. Poderá sim ser prejudicial no caso de não haver acordo, mais uma vez eu reitero que não acredito que isso aconteça, mas se não houver acordo poderá ser prejudicial para as empresas exportadoras de produtos, como por exemplo, sei lá, as empresas que exportam vinho para a Inglaterra, por exemplo, poderia ser prejudicial, mas eu não antevejo que esse cenário se venha a concretizar. Ricardo, neste período longo de negociação do Brexit, a Libra britânica tem negociado face ao euro sem grandes oscilações. Nos últimos 4 anos, numa espécie de janela de espera, como o Marco mostrou na primeira parte dos gráficos, entre os 0,83 e os 0,92. Quais são os cenários prováveis agora para ambas as moedas, nos dois casos, caso exista ou não exista um acordo até a data limite? Podemos ver um quebrar destas barreiras no floor e também no ceiling? Olha, Chico, eu diria que a correlação entre a Libra e o euro neste momento já reflete um cenário de acordo. Ou seja, se não houver acordo, aí sim poderemos assistir a uma grande oscilação que poderá então romper esses parâmetros dentro dos quais as duas moedas se têm relacionado desde que começou esta saga. Repara, a grande questão aqui é que para os traders de Forex, de moedas, a grande incógnita aqui é o porquê de os instrumentos financeiros britânicos estarem neste momento sobrevalorizados. Ou seja, ninguém queria tocar na Libra, não sei se lembram, há 1 ano, 2 anos atrás, havia uma grande reticência relativamente a negociar a Libra porque havia a incerteza do Brexit. Essa incerteza neste momento está em grande parte diluída, já praticamente desapareceu. A incerteza que prevalece é relativamente à economia britânica e às perspectivas de longo prazo para a economia britânica. Ou seja, se esta aversão aos instrumentos britânicos resulta sobretudo da incerteza do Brexit, então poderemos esperar que no cenário que é consensual neste momento de acordo, que venhamos a assistir a ganhos da Libra e poderíamos, olhando aqui para o meu gráfico, poderíamos assistir ao Euro-Libra baixar, por exemplo, para 0,85 facilmente. Se, no entanto, esta aversão aos instrumentos britânicos não for o resultado da incerteza do Brexit, mas sim de preocupações mais profundas, então penso que o cenário de haver acordo não terá grande impacto e as duas moedas, a correlação das duas moedas se manterá mais ou menos dentro dos parâmetros em que se tem encontrado. Ricardo, uma última pergunta relacionada com isso. Como é que estão as perspectivas da economia do Reino Unido e que reações é que tem tido? Por exemplo, o Banco de Inglaterra tem agido um bocadinho na última ronda de reuniões dos grandes bancos centrais, foi o único que
ao contrário do BCE e da Fed, que não ficou parado, aumentou o programa de compras. Qual é que é o sentimento aí? Então, a grande incógnita relativamente ao Bank of England, ao Banco Central, é se vão ou não levar as taxas de juros para território negativo. Eu penso que... Já disseram que podiam considerar, não é? Eles disseram que poderiam considerar. Eu penso que será um grande passo para este Banco Central. Isso aconteceria num cenário pessimista, em que não houvesse acordo e o crescimento ou o relançar da economia no pós-pandemia não fosse tão rápido como se espera. No entanto, a maioria dos analistas neste momento acredita que não vamos assistir a taxas de juros negativas. Irá continuar, como tu disseste, o programa de compra de ativos e poderá até aumentar. E poderemos ter esse anúncio agora em dezembro do aumento do programa de compra de ativos e de injeção de liquidez na economia. No entanto, as taxas de juros negativas eu não creio, porque, repara, como eu dizia, a economia britânica tem sofrido, de certa forma, por causa desta incerteza que o Brexit tem causado. No cenário que todos esperamos, em que haja um acordo, e num cenário em que, com a vacina, assistimos a um regresso à normalidade, talvez no segundo trimestre de 2021, eu penso que a economia britânica tem, de facto, condições para acabar por crescer a um ritmo mais rápido do que, por exemplo, a União Europeia. Ou que os outros países, ou que a média dos outros países do G20, por exemplo. Então, penso que não iremos assistir a esse cenário das taxas de juros negativas. No entanto, como eu dizia no ponto anterior, persiste a grande interrogação relativamente ao verdadeiro sentimento dos investidores, dos grandes investidores. O que é que os tem mantido longe dos instrumentos de investimento britânicos? Tem sido de facto o Brexit, como todos pensamos, ou será que existem preocupações mais sérias? Vamos descobrir a partir do segundo trimestre do próximo ano, mas até lá eu penso que não iremos assistir às taxas de juros negativas. O Bank of England vai manter a sua política de compra de ativos, talvez aumentar até, mas não dará esse passo que seria um passo até, digamos, tabu. Ricardo, muito obrigado pelas tuas opiniões sobre o Brexit diretamente aí do Reino Unido. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Foi com muito gosto. É prazer em vê-los. Até à próxima. Marco, antes de terminarmos, vamos para neste caso, a protagonista desta semana, uma velha conhecida nossa. Sim, Janet Yellen, ex-presidente da Reserva Federal norte-americana, que foi escolhida pelo próximo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para ser a secretária do Tesouro, que é uma posição muito importante na administração do governo norte-americano. Aliás, o atual detentor do cargo é quem está a negociar em nome da administração, em nome de Trump, ou quem estava, os apoios, os estímulos à economia. Portanto, será uma pessoa que terá bastante a dizer e será bastante importante nos próximos meses, até para negociar futuros apoios, programas de apoio que certamente virão aí. É interessante também ser uma pessoa que tem o background do Banco Central, tendo em conta que tem que haver alguma coordenação entre estas duas políticas e ela lembro que teve algumas desavenças com o Donald Trump. Vamos ver como é que corre agora com Biden. Marco, muito obrigado pela participação no programa também. Terminamos aqui mais um Mercados em Ação, no Jornal Económico. Agradeço principalmente aos nossos telespectadores. Até a próxima semana.